O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja como é bonito a nossa igreja, né? Além de aprendermos as coisas de Deus, a gente aprende também as artes, né? Quanta gente que se tornou artista e aprendeu, descobriu o seu dom na igreja, nos teatrinhos, outros que são músicos profissionais, também através desse trabalho da igreja. Então, como foi falado hoje, aquele que me ama, guarda a minha... Vamos ver quem prestou atenção no Evangelho. Como é que é? Quem me ama, guarda a minha palavra. Uma salva de palmas. Isso. Guarda a palavra de Deus. E vejam que Jesus, ele estava conversando com os seus discípulos. E logo depois, o que queria acontecer com Jesus? Ele seria isso. Então, os discípulos estavam felizes ou estavam tristes? Estavam tristes. Estavam tristes. Depois de 3 anos caminhando com Jesus, todos os milagres, toda a bondade de Jesus, e agora Jesus fala que vai ser crucificado. E eles ficaram muito tristes. E Jesus procura confortar o coração deles. Então Jesus fala que depois da sua morte e ressurreição, ele enviaria Quem falou Espírito? Isso, gente, parabéns, uma salva de palmas. Enviou o Espírito Santo. Prestou atenção, no Evangelho de hoje fala o defensor, o Paráclito. Então o Espírito Santo é como um advogado de cada um de nós. O advogado é aquele que nos defende. Uma salva de palmas. Olha, o Espírito Santo é o nosso advogado. Então, eles estavam caminhando com Jesus. Jesus os protegia, Jesus fazia milagres. Se alguém viesse discutir com eles, quem que falava? Jesus. Mas depois que Jesus morresse, como que ficaria a igreja? Como que ficariam os apóstolos? Oi? Isso. Então, ele os defendia. Agora, Jesus está ensinando para os seus discípulos como que eles deveriam continuar e como que eles deveriam, confiar no defensor, no Espírito Santo.
E hoje a igreja vive não mais com a presença de Jesus fisicamente caminhando entre nós, mas é o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja. E uma coisa muito importante no Evangelho de hoje, que Jesus fala que aquele que guardar a minha palavra, nós viremos e faremos nele a nossa, vamos ver se vocês prestaram atenção, nós viremos e faremos nele a nossa, como que é? Isso, uma salva de palmas, morada. Vejam como é importante quando a gente recebe na nossa casa um grande amigo, uma pessoa que a gente ama, sim ou não? Não é uma grande alegria, né? Quando você recebe uma amiga, um amigo do peito, seu tio, sua avó, uma pessoa que você ama. Agora, o próprio Jesus está dizendo que se nós guardarmos a sua palavra, os seus mandamentos, Ele e o Pai, né, o Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade, vai fazer morada em nossa casa. E quando alguém muito amável, muito bom, vem na nossa casa, o que acontece com a gente? Nós também ficamos felizes. Não é muito bom? A gente fica feliz, e quando a gente está feliz, a gente quer que as outras pessoas também estejam felizes, não é isso? Agora, quando vem alguém que tira sua paz, que te deixa nervoso, será que você consegue ser tão feliz assim? Não. Por isso que é muito importante o que Jesus disse: olha, eu vou partir, mas depois o Espírito Santo estará com vocês, e Ele vos dará força, e Ele vos encorajará. E se vocês se abrirem à graça do Espírito Santo, a Santíssima Trindade vai habitar em nosso coração. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que bênção. E é por isso que quando uma pessoa busca Deus, se abre a Deus, Deus vem habitar no seu coração. E aí essa pessoa passa a estar em comunhão com Deus. E quando a gente está em comunhão com alguém muito bom, essa pessoa também vai nos tornar pessoas boas. Esse é o segredo. Quanto mais próximo você está de Deus, Ele vai te contagiar. E aí você vai se tornar uma pessoa melhor. E as pessoas boas, elas gostam de viver em comunhão. É isso. Você pode ver. Quando as pessoas se entendem, quando as pessoas têm comunhão com Deus, elas gostam de estar juntas, não é isso? Os pais, né, não gostam de ver os filhos todos reunidos, né? Qual o pai que não gosta, né? De chegar no fim de semana, vem lá os filhos, os netos, bisnetos, e todo mundo junto ali, feliz. É a grande alegria dos pais. Assim também é a grande alegria de Deus, quando nós estamos unidos em comunhão. Mas nós precisamos observar que a nossa unidade, ela é uma inspiração da unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o grande modelo, né? Quando a gente faz catequese, a gente aprende. Quando a gente fala do Pai, a gente lembra da o Pai que criou todas as coisas. Quando nós lembramos do Filho, nós lembramos da salvação. E quando a gente lembra do Espírito Santo, nós lembramos da santificação. Então o Pai criou todas as coisas, nós pecamos, depois o Filho veio para nos resgatar, para nos salvar. E o Espírito Santo veio para completar a obra de Jesus, que é a nossa santificação. Então vejam como eles trabalham em comunhão. E nós também precisamos estar em comunhão. E na primeira leitura de hoje, não sei se vocês prestaram atenção, mas começaram a surgir algumas
divisões, né? Começaram no seu evangelho, né? E aí tinham grupos de pessoas que tinham vários costumes, crianças. Tinham que lavar as mãos, né, quando chegava da rua. Claro que isso é importante, mas eles tinham um monte de coisa. Tinha que lavar a louça de uma maneira certa, as vasilhas, né? Não podia comer carne de porco. Quem gosta de carne de porco aí? Isso, não podia. Umas carnes lá que não aceitavam. E tinham outros povos que não estavam preocupados, gostavam de um torresminho, né, de uma pururuca, e olha a confusão que deu isso. Uns achavam que tinham que parar tudo para ser cristão, e outros falavam, não, comer uma carninha de porco não pega nada. E aí deu uma grande confusão, e o que eles fizeram? Eles foram conversar com o primeiro Papa. Vamos ver se vocês lembram qual que é o nome dele. Primeiro Papa... Como? Pedro. Olha, gente, o pessoal presta atenção aí. Então eles foram lá quase 1000 quilômetros para conversar com Pedro, Tiago e João. Gente, o que está acontecendo? Será que todos vão ter que ser judeus para ser cristãos? E outros falavam que não. E aí depois rezaram muito, jejuaram e pediram também a força da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo iluminou e eles tomaram uma decisão. Não precisa de fazer tudo isso para ser cristão, mas também não vamos fazer coisas que vão escandalizar os judeus. Então vamos evitar uniões ilícitas, vamos evitar carnes que eles consagravam aos ídolos. E aí eles chegaram a um entendimento. Chegaram a uma comunhão, e eles fizeram o primeiro concílio da igreja. Se reuniram, conversaram, rezaram, dialogaram, e depois eles chamaram 2 pessoas, algumas pessoas muito respeitadas pela comunidade, né? Paulo, Barnabé, porque eles eram pessoas muito fiéis, porque eles arriscaram as suas vidas. Olha, estão atentos. Uma pessoa que arrisca a vida por causa da gente, ela merece respeito, sim ou não? Então eles chamaram pessoas, diz o texto, homens que arriscaram as suas vidas por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Então eram pessoas muito respeitadas. E aí elas falaram, nós conversamos, rezamos, e a partir de agora, não precisa de todas essas regras para ser cristão. O cristianismo se tornou algo mais simples, e a partir dali, eles ficaram muito felizes, porque tinham superado a divisão. Então, a partir dali, a igreja começou a crescer cada vez mais, foi se espalhando, chegando até o Império Romano, e depois chegando até nós. Nós precisamos trazer também essas lições para a nossa casa. Se a gente vive em comunhão com Deus, nós também melhoramos a nossa comunhão com a nossa família, com os nossos amigos. E vejam que quando a gente está em comunhão com Deus, o pai e a mãe também vivem uma comunhão melhor. O pai, a mãe e os filhos também vivem uma comunhão mais forte. O padre também se torna uma pessoa mais fiel à sua vocação. A freira, o religioso, né, também. E assim nós vamos formando famílias mais fortes. Hoje nós celebramos qual santa? Vamos ver se vocês lembram, criança. Santa Rita de Cássia. Então, Santa Rita de Cássia foi uma pessoa que lutou muito pela sua família, né? O marido dela era uma pessoa bastante complicada, violenta, briguenta, né? E ela rezou muito pela conversão dele. Depois os filhos também se tornaram pessoas briguentas, criadoras de confusão.
e ela conseguiu a conversão do marido dela. E depois os filhos queriam vingança porque o marido foi assassinado, e ela pediu a Deus que os levasse para que eles não pecassem e não perdessem a sua salvação. Então eles acabaram morrendo muito jovens, e depois ela entrou para um convento, para um convento. O convento é o lugar onde quem mora no convento, você quem sabe? Quem? Isso, as freiras. Bingo! Glória a Deus, o pessoal está esperto. E aí, era o sonho dela, ser freira, mas o pai dela não permitiu. E depois da morte do esposo, da morte dos filhos, ela foi para um convento e se tornou freira durante vários anos. Vejam quanta coisa Deus realizou na vida dela, apesar dos seus desafios, dos seus problemas. E ela terminou a sua vida muito feliz, e muitos milagres aconteceram na vida das famílias por intercessão de Santa Rita de Cássia. Nós estamos falando da Santa Rita, né, que nós celebramos hoje. Então, toda a família precisa pedir a intercessão de Santa Rita de Cássia, porque ela rezou e lutou pela sua família. Então, uma salva de palmas para as nossas crianças, para a catequese.